tudo isso me leva à pergunta sobre niilismo, né? A gente então é isso mesmo? Não tem esperança? A gente você como filósofo tem um pouco de niilismo, tem um pouco de você acha que Só um pouquinho. de Então, todo filósofo isso? Não, de Não, forma né? nenhuma, não. Ah, o niilismo pode ser compreendido como o próprio Dostoiévski compreendia, como espírito de época. Zeitgeist? Ele não usa essa expressão, mas ele está pensando, o niilismo é uma experiência que, ele morre em 1881, Sei. o niilismo é uma experiência que estava no horizonte, Ah, tá. né? Mas é claro que o niilismo é um risco que ronda, mas eu não acredito que exista, de fato, nenhuma pessoa que seja niilista 24 horas por dia ou que tenha carteirinha do clube de niilistas, né? O niilismo é um problema filosófico, é visto como um problema filosófico. Todo mundo que pensa no niilismo a sério o vê como um problema filosófico. Em que sentido que é um No problema? sentido de que o niilismo pode ser uma realidade. E se ele for, é um problema filosófico. Ah, Não é uma coisa legal. É claro que tem algumas pessoas que interpretam Nietzsche como filósofo que propôs o niilismo ativo, tipo, a vida não tem sentido, que legal. Mas na realidade, na prática, não é assim. Né? A maior parte toma remédio. e também essa cultura do consumismo também pode levar esse pensamento, né? E o consumismo é uma forma barata de hedonismo. Já o Kierkegaard dizia que o estágio estético da vida, que é o estágio que busca sensações, nenhum deles funciona, nem o estético, nem o ético, nem o religioso, mas o estético, o estágio que busca sensações, é um estágio que vai dar na crise do Dom Juan. No final ele já não tinha prazer com mulher nenhuma, porque ele seduzia e já não sentia mais nada. Cai no Cada vez tédio. quer mais. Cai no tédio. Cai no não tédio, funciona. uma hora você não consegue Não mais. funciona mais, né? Então, o niilismo é um problema filosófico. Ele não é, do ponto de vista da discussão séria, uma coisa que eu proponho como uma solução para a vida. Um modo de vida, uma escolha. Não. É claro que, normalmente, filósofos que flertam com o niilismo, como Albert Camus, também saem pela solução estética, como Nietzsche. O sentido da vida é o gosto. É o prazer, não o prazer de comprar roupa, que nem na época nem existia, mas é o prazer, por exemplo, das relações, no caso dos dois autores, relação com as mulheres, o prazer com a natureza, né? Você vai encontrar gosto nisso e isso vai dar a você o sentido para a vida, porque fora disso não tem sentido, né? Agora, quando você me pergunta se, como filósofo, você começou a nossa conversa falando de esperança, né? Bom, e agora estamos para niilismo, olha para onde a gente foi, né? Mas eu acho que são assuntos relacionados, né? Na Igreja Católica, no cristianismo católico, é muito claro que existem 3 virtudes que são teologais. O que significa a virtude teologal? É que você só a tem se Deus der a você. Ela não brota do chão, nem do esforço pessoal. Por isso ela é teologal. Tá. Uma é o amor, não amor romântico. O amor pelo outro, o amor cristão. A outra é a fé em Deus. E a outra é a esperança. Então, quando a Igreja Católica... Essas 3 coisas, São 3 virtudes teologais que dependem de Deus. Tá. Quando a Igreja Católica, o cristianismo, coloca a esperança como uma virtude teologal, ele quer dizer que nós não somos capazes de produzir esperança por si sós. Né? Depende de Deus. Eu acho que às vezes uma pessoa pode ajudar você a ter esperança em alguma coisa. Ou você pode, como o Ernest Bloch, pensar na esperança como um princípio. Como uma ideia reguladora. Como algo que está ali no horizonte. Você sabe que do ponto de vista da ação talvez seja inatingível. Mas ela está lá como aquilo que deveria ser, aquilo que deveria existir. Ela deveria existir.
vou colocar como um ideal. Tá. A gente chama isso de ideia reguladora. Um princípio. Ela é um princípio, porque sem ela também, realmente, a vida vai ficar dura demais. Faz sentido, Exatamente. Então ela fica num lugar que você sabe que é inatingível, mas ao mesmo tempo você precisa dela como ideia. Só o fato de eu estar procurando... Só o fato de você falar, de ela existir, de você dialogar, de você discutir e de sentir, né? Porque de alguma maneira a esperança tem uma dimensão estética, de um sentimento. Eu acho que é uma questão de temperamento. Eu ia puxar para isso. Tem pessoas que têm esperança, Exatamente. pessoas que não têm. Apesar de mas tudo, as que não têm esperança, tem pessoas que mesmo com tudo... São desesperançosas. Exatamente. Mas aí você também tem o outro viés, que é a esperança quando ela é muito politizada, aí ela vira utopia. Aí quando ela vira utopia, também dá errado. Opa. Que daí você coloca um ideal que já não é mais uma ideia reguladora, que pode ser um princípio. Tal coisa, eu tenho que fazer um movimento social. Daí você pode colocar político. O marxismo, por exemplo, como uma utopia. A ditadura dos trabalhadores. Não deu certo. Não deu certo. Se eu olhar o século XX, quando eu ainda dava aula e tinha alunos que tinham a pachorra de dizer que eram comunistas, eu falava, vai estudar o século XX. Vai para Cuba. Não, vai estudar o século XX, vai ver quantos milhões foram mortos e o que se foi feito com tudo. Esse crescimento de canais ou de influencers comunistas que a gente está tendo atualmente? Mau caráter. É Mondinha. Hã? É Mondinha. Olha, eu vou tomar processo. Mau caráter. É tipo assim, tem bolsonarista, eu sou comunista. Ah, tá. Exato, porque é a polarização. É Mondinha. É um Que truco. Falou em qualquer coisa. Truco, né? A gente até brinca isso no podcast, quando o Pondé fala alguma coisa que soa um pouco mais de esquerda, fala comunista. Comunista. Aí, enfim, porque virou dentro da polarização o modo de se contrapor. E aí ele fala, né? Quanto mais jovem, mais suscetível a esse tipo de ideia. Que daí não é a ideia reguladora que eu dizia do princípio esperança, porque isso aqui é uma discussão mais filosófica, hermenêutica ali de como pensar a esperança. Outra coisa é transformar a esperança numa utopia política. Aí é uma outra questão. Inclusive de Revolução Armada, voltaram, tem essas pautas. Né? É verdade. Tá bem que eu não consumo tanto conteúdo assim. Mas eu acho que isso tudo é um nichinho nas redes sociais, é um nichinho. Uma bolha. Não deixa de ser. Deixa de ser. Eu não convivo nas redes sociais, eu não tenho nenhuma ilusão que o mundo pode abrir mão. O pessoal vem aqui também, então eu dialogo, claro. O pessoal de todas as... você tem que dialogar tipo social com todo mundo. Esse tipo social vem aqui também. Você tem que dialogar com todo mundo. Tem templário também, pra você ter uma ideia. Então... tem de tudo aqui, tem para todos os gostos. Mas deve ser interessante. Porque são bolhas, né? Então os algoritmos, eles vão formando bolhas na internet. Às vezes vem algum comentário que eu falo, cara, que bolha você tá consumindo informação? Porque da onde veio isso aí? E aí depende do nível e a paciência que você tem para consumir conteúdos que furem a sua bolha. Eu tenho zero. Aliás, eu não frequento YouTube, nada disso. Mas sabe o que eu acho desses canais? Eles têm uma capacidade de entender os problemas que as pessoas... Talvez as soluções sejam um problema. Mas não tem o diagnóstico deles é correto. Eles estão sabendo que tem uma dor ali, para usar o jargão do marketing. Eles são críticos à esquerda petista ou tal. Esses comunistas? Eles são muito críticos eles estão à esquerda. Provavelmente. Econômica. Exatamente. Eles querem voltar a fazer crítica da economia política, estão criticando essa esquerda que usa Prada. Mais liberal, né? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que se o comunismo tivesse dado certo, seria muito melhor. No mundo ou aqui? No mundo. Não nenhuma dúvida. Você vai Vamos parar dizer aí? que eu sou comunista. Então, você parou aí. E aí? Isso mesmo, não é uma piada? Não, mas qual que é? Não é uma piada. A ideia de que a gente poderia viver... É completamente utópico. A ideia de que a gente poderia viver no mundo em que você não tivesse o tempo inteiro que trabalhar para ostentar, para cada vez mais ter mais coisa. Trocar seu carro. Trocar carro. Trocar tudo. Que você tenha que consumir coisas e não só tê-las pela necessidade de uso. Eu não tenho dúvida que provavelmente isso ia ser melhor, mas isso é impossível. É impossível porque é a natureza humana. Todas as utopias de esquerda fracassam
por causa da natureza humana, que tem muita gente que quer resolver isso dizendo que não existe. Que eu acho uma piada. Não existe o quê? Natureza humana. É uma discussão enorme. Um vespeiro em filosofia. Mesmo? É vespeiro. Não existe a natureza humana em que sentido? Não existe, porque é um conceito criado pelos europeus para oprimir os outros, que não existe, que é uma invenção. Na realidade, as pessoas podem ser completamente diferentes, elas podem se criar e mudar. Vai dar no marketing, na melhor versão de mim mesmo. E também muitos historiadores falam isso, que não existe natureza humana. Mas, assim, eu continuo achando que o comportamento, eu entendo a natureza humana da seguinte forma: dadas certas condições a priori, comportamentos idênticos são consequência a essas condições. Então, se você dá determinadas situações, o ser humano vai repetir aquele tipo de comportamento. Autopreservação. Canalice, roubar o outro. Traição. Né? Traição. Inveja. Então, eu entendo assim como natureza humana, e não naquele sentido que existe uma substância, uma essência, porque é aí que o pau come. Eu não estou preocupado com isso. Não, eu acho que existe, as utopias sempre deram com burros na água por causa da natureza humana. E o capitalismo, por outro lado, ele trabalha muito bem com a natureza humana. Exato. Muito bem. Com a competição. Canaliza direitinho a nossa sabe muito bem, né? E aí ele tem conseguido resultados e ele tem produzido riquezas. Há também uma grande dúvida em que, se um regime de economia planificada, como era o comunismo soviético, ele conseguiria produzir riqueza nesse nível. Exato. Aliás, o que os chineses sacaram é que eles tinham que abrir o mercado, senão eles iam afundar que nem os soviéticos, porque não tinha consumo. Exato, como ia alimentar todo mundo. Não tinha televisão colorida. Então, mas que isso virou o que para o pensamento liberal agora, Nossa, sempre falou, a inovação depende do liberalismo, da economia de mercado, e aí vem a China. Porque a China é um regime capitalista autocrático. Então não é livre mercado. Controlado pelo governo. E aí, é um livre mercado no nível em que é um livre mercado no nível aqui baixo da pirâmide, né? Mas aqui em cima, inclusive na educação, são identificados os alunos melhores e eles já começam a fazer parte desde pequeno daquilo que vai ser o Partido Comunista, que é uma espécie de elite. Para a China, a ideia de democracia é completamente estranha. Eu vi de uma chinesa na China, antes da pandemia, que política era para especialistas em política, não era para a população. Epistocracia. Para especialista em gestão pública. Toca a sua vida, a gente cuida de Não é para o cidadão comum. O cidadão comum tem que trabalhar, viver, ganhar dinheiro, pagar as contas. Entendeu? Bom, isso é uma coisa que e lá, talvez daqui 100 anos se saiba. A questão da meritocracia, a questão do mérito, como que será que é trabalhado isso, né? É bem no Partido Comunista, a meritocracia, em tese, é muito importante. É muito importante. Os melhores são... Factory? Não. O documentário que foi feito pelo American Factory, foi um documentário feito pelos Obama, pela Michelle Obama e pelo Obama. E que ganhou Oscar? Mas eu não vi. Eles colocaram, tinha uma fábrica, se não me engano era da GM, que eles reativaram nos Estados Unidos e trouxeram, foi uma empresa chinesa que comprou, e aí colocaram tanto trabalhadores americanos quanto trabalhadores chineses. Trabalhar junto? Para trabalhar junto. E aí? É maravilhoso de ver, porque os trabalhadores americanos pareciam um bando de comunista, sindicalizado, sindicalizado, cadê meus direitos? Porque os chineses chegaram, eles eram uma máquina, eles trabalhavam, dormiam, comiam, trabalhavam, dormiam, comiam. E os americanos... Deu meu horário... E os americanos, exatamente, levantando, sindicalizados, fazendo... greve, paralisação. Exatamente. Esse filme já tem uns 6, 7 anos, eu acho. Agora eu lembrei qual é o Mas tema, é maravilhoso, porque você fica assim, você fala... Não, bagunçou total. E agora com essa guerra também de tarifa que tá rolando agora, vai mudar tudo, né?
Porque esse discurso liberal, esse discurso do livre mercado agora... E da livre expressão também tá complicado, né? Exatamente. O libertarismo ali tá... Mas já virou caça aos já bruxos. Teve uma discussão aqui também sobre essa questão de cada vez vai ter menos emprego, né? A inteligência artificial e as inovações vão tirar emprego, automatizar. O que vai fazer com esse monte de gente sem trabalho? Bom, o Harari diz que... a renda mínima ou Não, o Harari nem diz isso. O Harari diz que é isso. A gente que vai ser excluída e você tá falando? vai jogar... No segundo livro, nesse livro Homo Deus? Não, no terceiro, no 21 lições para o século XXI. 21 para 21. O que ele fala? Ele fala que vai ser uma população jogada na lata do lixo da história. Porque, de fato, não vai ter mais poder de barganha. Porque o poder de barganha do trabalhador é a força de trabalho dele. Mas aí vai ter que arranjar um jeito de pagar esse pessoal, de ter uma renda. Mas o pensamento liberal já tá há um tempo. Eu lembro de ter feito uma live com o Pondé. Não. Eu lembro de ter feito uma live em 2021, em que a gente abordou esse tema. Os liberais já estão discutindo uma renda básica universal. Sim. Não é mais coisa de, o PT fez a Bolsa Família. Não, porque... Mas aí a gente vai ter esse perigo que vários filmes distópicos têm de... Tá, mas para você ganhar mais ou menos, você vai ter pontos que tem um pouco na China, ou dizem que tem. Você vai ter uma você vai ser ranqueado, como tudo. Você tá no Twitter falando mal do governo, perdeu 3 pontos. Sim. Você na China já é a realidade, né? Então, porque tem câmera imagina e o grande irmão tá olhando o tempo inteiro pra tudo, cada rastro. Totalmente, ganhar pontos ou perder pontos, você... É uma distopia. É uma distopia. Clássica. É esse mundo que meu filho vai viver, André? Vamos mandar o episódio do Parentalidade Paranoica pra ele. Eu nunca penso muito nisso. Eu não quero pensar também. É melhor não. Não, né? É melhor não. Ele vai resolver esse problema. Exatamente, vai ser uma questão dele. Porque não dá pra saber exatamente. Pode ser. Entende? Pode, inclusive, ser uma coisa... Um problema do momento. Não, pode não ser isso, como pode ser uma coisa muito melhor do que a gente vive hoje, a gente nem sabe. Ou pior. Se a pandemia durasse 10 anos, o mundo que a gente conhecia tinha acabado. Putz, é mesmo. Então, imagina. Não tem a contingência pura. Se acontece uma pandemia que 40% da população desapareça, muda tudo. E você vai precisar de força de trabalho. Exatamente. Mas a cadeia produtiva já vai ter estourado 40% da população morta. Você já vai ter um problema da cadeia de suprimento, né? Tudo. Que supre tudo. Quer dizer, então, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe, assim... Nesse sentido, exato, a pandemia mostrou pra gente isso, que a contingência, quando ela vem, que esse conceito da filosofia, que é o acaso. Contingência a gente pode traduzir como acaso. Quando o acaso acontece, e ele acontece o tempo inteiro, em maior ou menor grau na nossa vida todo dia... É predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante. É considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia.
Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações. É você viver a vida com paixão. Certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade, fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte. A sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê, se ela der sorte. No final ela começa... A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta e normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai chutar a porta, a realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente... Eu via de uma formação no Freud e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e o super-homem. É esse tal homem. Que assim, pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem. O super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, de repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente,
chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim, agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Entendi. É isso que eu acho. Interessante. É. Né? Sim. Tipo, Você é meio nietzschiano? Você gosta do Nietzsche? Eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu não sei, eu sei o que me falaram, filme, palestra e o Mas você é caralho. simpatizante. Não, eu era mais. Era Agora mais. eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito o oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo. Você acredita no oposto, na ideia de que Deus criou o mundo, é isso que você quer dizer? Não, na ideia que não é utopia. Que eu acho que todo mundo sim. nasce com um propósito divino pica, só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça, tá ligado? A questão da vida é essa, não é tipo, todo mundo vai conseguir, é a questão, todo mundo pode conseguir. Não sei. Eu acho que essa ideia de que Deus nos criou... É possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com o propósito do caralho, e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria, sabe? Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio para isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo cultural? Ou... Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Tá, não é? Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos assim. Não tinha nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Alguém Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos,
Então, essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Tá. Então, ele tem lugar de fala como negro e como gay. Tá. Porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica. Ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não poder... É um limitador do debate. É um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Deus está morto, continua morto, e nós o matamos. Esta frase é citada pela primeira vez por Nietzsche em seu livro A Gaia Ciência, de 1882. Por que Nietzsche queria Deus morto, Pondé? É assim, o Nietzsche, existem pessoas, inclusive, que debatem se o Nietzsche era pessoa física ateu ou não. Pessoa física. Porque, por exemplo, Freud era claramente pessoa física ateu. Marx também, claramente pessoa física ateu. O Nietzsche tem uma discussão se a briga dele era com Deus ou se a briga dele era com a herança do cristianismo. Porque ele desce o cacete no cristianismo, vinculado com a moral. O pensamento do Nietzsche é Deus está morto e ele foi morto pelos próprios cristãos que foram perdendo a fé. Por isso aquela imagem de que os cristãos ficam tentando ressuscitar o cadáver de Deus, fazendo respiração boca a boca. Quando Nietzsche diz que Deus está morto e nós o matamos, é no sentido que foi a própria sociedade europeia que matou, porque perdeu a fé. Entende? O Nietzsche não está falando que Deus está morto porque Nietzsche, quero ir lá e matar Deus, porque assim vai ser melhor. Ele está dizendo que Deus está morto, é um fato, né? Se perdeu a fé. Né? Agora, isso está implicado no pensamento do Nietzsche com uma ideia que é o seguinte: o Nietzsche era um trágico. Ele gostava muito de Dionísio, da dimensão dionisíaca. Ele era um poeta, né? O último filósofo romântico, como alguns falam. Então ele entendia que a maior parte da humanidade não consegue lidar com a indiferença do universo. Então eles ficam ressentidos. O grande descobridor do ressentimento na filosofia, dizem. E, portanto, o que essas pessoas fazem, a imensa maioria? Criam uma moral que contém os fortes, como ele fala, né? Que não são alemães, tá? Essa ideia de que o Nietzsche está falando que é alemão, isso foi uma construção posterior. O Nietzsche achava os italianos bem melhores que os alemães nesse sentido. Cria uma moral de covardes e ressentidos, e junto com essa moral de covardes e ressentidos foi criado o cristianismo, que ele chamava de platonismo para as massas. Ou seja, esse mundo real não é verdade, porque ele é mau e ruim, mas existe um outro, metafísica, falso, certo? Então o Nietzsche sim critica a religião. Mas quando ele diz que Deus está morto, não é porque ele quer matar. Ele já está morto e agora o povo está tudo desesperado aí, querendo achar alguma coisa para crer. Mas ele achava que o cristianismo era uma religião para fracos, toda religião, não só o cristianismo. Apesar que ele livra a cara de Cristo, hein? Cristo, pessoa física, ele livra a cara. Agora, as ideias de Nietzsche, elas compartilham muitas semelhanças com as de Freud, né, Pondé? Sobre religião, existência de Deus. O Freud afirma que a religião é uma projeção de um pai idealizado. Isso pode explicar o apego a Deus? Pode. Aliás, é uma das explicações mais recorrentes em quem critica a religião. Em ateu que não acredita em Deus e critica a religião e critica os religiosos. Tem até um combo, uma espécie de combo, que se fala que é assim: depois de Marx, se você acredita em Deus, você é um alienado idiota que dá dinheiro para picareta. Depois de Nietzsche, se você acredita em Deus, você
é um covarde que não consegue lidar com a falta de sentido da vida. Depois do Freud, você é um meninão que não consegue lidar com o fato de que seu pai não é todo-poderoso. Isso é um combo. Que é, digamos assim, selvagem na organização, mas que, né, digamos assim, não é falso completamente. Sim, o Freud, no seu principal texto, ele tem textos em que ele aproxima a religião de neuroses e tal, mas no seu principal texto, que é o texto Futuro de uma Ilusão, o Freud vai dizer que a religião nasce do desamparo humano e da necessidade que o ser humano tem de projetar um pai ideal, já que o pai de ninguém é ideal. Como diz o Freud, todo pai é castrado, no sentido de que aquela ideia de que o pai é todo poderoso, todo e qualquer pai. Não significa que ele é ruim, certo? Significa que ele não é todo poderoso, não é ideal, e que aí Deus, essa figura de Deus, recebe essa projeção. Um pouco parecido com Feuerbach, né? Recebe essa projeção, né? Mas o fruto, nesse mesmo texto, o Freud fala, as crianças imaginam que os pais são todo-poderosos, o pai e a mãe, e pode protegê-los. O adulto religioso, ele faz um movimento regressivo, fala o Freud, porque ele passa a acreditar em seres imaginários, entende? Ao invés deles lidarem com a orfandade, como diz o Freud, cósmica, eles buscam seres imaginários para satisfazer o desamparo humano que é evidente. Nós somos desamparados. Um outro texto aqui do Freud, o Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, ele escreve: os atos cerimoniais obsessivos surgem, em parte, como proteção contra o mal esperado. Então, esses atos obsessivos descritos por Freud são respostas aos medos inconscientes. Exatamente. Quer dizer, quando eu falei que em outros textos eu tinha em mente textos como esse, né? Em que o Freud aproxima a religião de neurose obsessiva. Por quê? Porque os rituais em neurose obsessiva, pessoas, por exemplo, que tomam 5 banhos, porque sempre acha que o último banho que tomou não foi suficiente para limpá-las. Pessoas que trancam a casa 5 vezes, porque acha que não tem certeza absoluta que trancou direito, né? Pessoas que, tem até um filme com o Jack Nicholson muito bom sobre essa coisa da obsessão, que usam sabão uma vez só. Usa o sabão, joga fora. Porque acha que se usar o sabão que usou ontem, vai estar sujo. Então é o tempo inteiro um sabão novo, né? Esses rituais obsessivos, como eu não vou pisar na divisão entre um taco e outro no chão. Eu estou falando rituais obsessivos comuns, né? Ou que tem que falar uma coisa 3 vezes, certo? Na realidade, esses rituais são, sim, entendidos pelo Freud como rituais que supostamente protegem o neurótico de medos inconscientes. E, de alguma forma, o ritual conteria isso, né? E a religião, como muitas religiões têm rituais, praticamente todas têm rituais. Talvez o kardecismo não tenha, e aí tem aquele debate se é religião, se não é religião, mas ainda assim alguém pode dizer que as sessões, as orações, a mediunidade, a psicografia, mas sem entrar nesse debate com o kardecismo, todas as religiões têm rituais, inclusive as religiões politeístas. Essas então têm ritual aos montes, né? As religiões politeístas. Então Freud diz, olha, a função do ritual na religião é a mesma função do ritual na neurose obsessiva. A pessoa entende que quando ela faz aquilo, quando ela oferece aquilo para um deus, para uma deusa, para um orixá, o que for, ou seja lá que tipo de ritual, que religião for, ela acha que ela está se protegendo de alguma forma, ou que o Deus vai protegê-la por causa disso. Então a relação é muito fácil de fazer do ponto de vista freudiano mesmo. A alegria que fala o Nietzsche é uma alegria que não serve para modelos de fórmulas. É uma alegria que emerge de alguém que está despencando no abismo.
Mas o Nietzsche falava o quê? Só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Né? Então, assim, essa imagem de que... Né, essa é uma ideia que resume a postura do Nietzsche. Então, a alegria nietzschiana é a alegria daquele que não busca a resposta para o sofrimento, mas ainda assim consegue, sabendo que não tem resposta para o sofrimento, ter alegria no cotidiano. E me parece o seguinte, todos os livros que podem existir por aí, tentando mostrar para você como você vai ficar alegre, eu tendo a não acreditar em nenhum deles. Né? E aí entra um pouco uma coisa que é o seguinte, na tragédia grega. Algumas pessoas tinham coragem, outras não. Os gregos entendiam que isso era um presente dos deuses. Em história das religiões, a gente sempre percebe que quando se afirma que alguma coisa é presente dos deuses, como no caso cristão, a ideia de graça, né? Quando alguma coisa é presente dos deuses, sempre está falando de uma falta de autonomia do ser humano para produzir aquilo. Mas essa falta de autonomia não é negação de que o ser humano é capaz de produzir aquilo. Sabe aquela ideia? Nisso eu acredito. Os melhores dias da vida é quando você não está preocupado com você. Quando está muito preocupado com você, normalmente é um dia péssimo. Eu convido a vocês a fazer esse exercício, esse tipo de teste. Quando está muito preocupado com você, o dia foi ruim. Melhores dias da sua vida é quando você nem lembra que você existe. Né? Então, eu acho que a alegria nietzschiana é desse tipo, assim. Entendeu? Quando você consegue abraçar a existência, não porque ela tem significado, ou não porque ela, no final das contas, esteja levando você para algum lugar. É porque a beleza da vida está exatamente no fato de que ela não tem significado. E, nesse sentido, você adentra um universo de liberdade, que é a liberdade daqueles que exatamente não têm futuro. Essa é a alegria. Se você tem um futuro no sentido metafísico, né? Ou um futuro no sentido histórico, você nunca vive o presente. Você está sempre preso a isso que você tem que fazer lá. E, portanto, encerrando a resposta para ti, quando você fala que hoje foi a visita mais trágica, mas né? De fato, eu avisei que ia ser uma visita trágica, é assim, a ideia é pontuar a virtude na tragédia e a coragem. E a alegria só vai sorrir para os corajosos. É isso que o Nietzsche está dizendo. Quem não for corajoso, a alegria não vai sorrir para você. Cadê ele? Eu gostaria aqui. À esquerda? Ah, sim, achei. Não, eu gostaria de colocar o seguinte, nós temos notado que o Nietzsche é uma figura central, tem sido trazido aqui, uma figura central na transformação dos tempos contemporâneos. Sim, na filosofia contemporânea. Ele tem sido trazido como uma peça central. Eu gostaria de saber como é que a gente pode explicar o suicídio dele, frente a toda essa filosofia construtiva e espetacular que ele nos trouxe. Olha, eu acho que a discussão sobre o suicídio do Nietzsche é uma discussão controversa. Né? Se ele de fato se matou, ele não se matou. Eu acho que é mais fácil pensar... eu não lembro quem é o autor que fala isso. Talvez alguém lembre, mas assim, que diz assim, você mede a estatura de um autor pela totalidade da vida dele. Então, a sua pergunta parece ser já uma questão do tipo, se ele era tão bom, como ele foi tão infeliz no final da vida? Né? Porque se matar ou não é um debate. Mas por que ele ficou catatônico? Né? Algumas pessoas acham que ele ficou assim porque ele, na realidade, pegou sífilis. E ele pegou sífilis porque ele gostava de bordel. Ele vivia com prostitutas e no século que ele viveu, na Itália, por onde ele foi muita gente pegava sífilis. Essa é uma explicação razoavelmente aceita sobre o final da morte dele e que ele teria pego, a sífilis teria atingido um grau, que é aquele grau onde a sífilis corrói os neurônios, como se fala, né? Come os neurônios e você entra num estágio de degeneração neurológica. E por isso ele teria ficado daquele jeito. Então eu acho assim, portanto, eu tendo a discordar da ideia de que a obra tem que estar representada plenamente na vida. Eu discordo disso por uma razão simples. Porque eu não acho que a vida forma harmonia nenhuma. Aliás, eu estou falando um pouco disso há uma hora. Né? Assim, eu não acho que a vida forma harmonia nenhuma. Eu acho que você pode ser, inclusive, uma pessoa extremamente corajosa a vida inteira e a vida dá totalmente errado para você. Você ter sido muito covarde e ter tido sucesso.
Não acho que é uma questão de seja corajoso e tudo vai dar certo. Porque não dá. E a tragédia diz exatamente o contrário. A literatura trágica, né? O valor está para além disso daí. O valor está exatamente na medida em que aquela literatura toca o ser humano e o ser humano consegue se humanizar exatamente por aquilo. E aí é que você se ergue acima do chão, né? No sentido de que você vai além do banal. E isso toca muitas pessoas. E aí eu diria o seguinte, o Nietzsche é muito importante, muito famoso, muitas vezes, pela crítica que ele faz à religião. Que não foi o que eu quis apontar, tanto que eu fiz várias voltas quando eu toquei nisso. Não porque eu não acho que a crítica dele é importante, mas porque eu acho que a crítica dele é comum. Né? Eu peguei o Nietzsche muito mais, é comum para nós hoje, eu quero dizer. Eu peguei o Nietzsche muito mais pelo viés trágico, especificamente. E aí, quando eu toquei na crítica à religião, eu enfatizei o que para ele é importante, que é exatamente em que medida a metafísica, o platonismo, a outra vida, serve como processo de adiar a vida aqui. Deixa você fraco. Isso é uma das coisas que é importante no Nietzsche. O Nietzsche foi assimilado muito, às vezes, infelizmente, por adolescentes que queriam brigar com o pai. Então o Nietzsche era uma espécie de James Dean da filosofia, assim. Entendeu? É uma coisa assim, quem viu o filme do James Dean da Juventude Transviada vê que ele se dá muito bem com os pais, né? Na realidade é o outro interpretado pelo Sal Mineo, que é perdido. Mas assim, mas é como se o Nietzsche fosse um pouco isso. E aí eu costumo até às vezes dizer para alunos de graduação, olha, se você leu Nietzsche quando você tinha 15 anos, ainda bem que você não entendeu nada. Porque se você lê Nietzsche quando você tem 15 anos e entender, pode ser destruidor para você. Né? Tem até um dia uma conversa, certa feita o Kafka no final da vida já teve um amigo de 20 e poucos anos, que os dois tinham o hábito de andar pelo parque em Praga. E um dia esse amigo vira para ele e diz assim, hoje eu não estou entendendo nada que você está falando. Aí o Kafka responde para ele, deve ser a misericórdia de Deus. Porque hoje eu estou tão pessimista que sendo você tão jovem, se você entendesse, eu arruinava a sua vida. Né? Então eu acho que às vezes o Nietzsche tem isso, hein? Quando você pega ele, não como James Dean, quando você pega ele como alguém que parte da tragédia para dizer o seguinte, a alegria sorri, mas ela sorri para os corajosos. Né? Então, o Nietzsche é importante também justamente porque dentro da história da filosofia ele resgata muito desse olhar trágico para dentro do pensamento contemporâneo. Então ele é importante porque ele critica a religião, ele faz parte dos chamados cavaleiros do ateísmo contemporâneo, né? Nietzsche, Freud, Feuerbach, Marx e darwinismo, né? Nesse caso são 5. E assim, ele é importante também porque ele foi um importante historiador da filosofia no momento, ele foi importante para nós na recuperação de literatura pré-socrática, por exemplo. Mas, para mim, eu estou te dando uma resposta do que eu acho, a importância do Nietzsche, e muita gente concorda nesse sentido, a importância do Nietzsche está, antes de tudo, na tentativa que ele faz de produzir uma saída da asfixia do que ele entende naquela época, ele chama de niilismo, que é a morte da fé na solução cristã. Que ele dizia, não se acredita na realidade mais em Deus, mas continua querendo se sustentar o platonismo que o cristianismo traz. E aí você deixa de ser o religioso para ser simplesmente um covardão sem Deus. Né? E aí, assim, essa ideia de que, portanto, o Nietzsche faz uma proposta de superação de uma fé num cristianismo em decadência, mas que eu acho que é válida até hoje. E é interessante pelo seguinte, agora me lembro, o Nietzsche suspeitava que a próxima parada dos niilistas ia ser a ciência. Deus não funciona, mas a ciência vai me salvar. Né? Então, assim, o Nietzsche é muito trabalhado, porque ele é um filósofo que pensa para além da tradição judaico-cristã, recupera uma visão trágica de vida, mas, diferentemente de outros, ao mesmo tempo, essa visão trágica que ele defende como sendo a verdadeira, é claro que os especialistas em tragédia debatem, mas pouco importa, né? Se é verdadeiro ou não historicamente, é a visão de tragédia que ele tem, e ele é um filósofo que desenvolve uma filosofia trágica sólida, é porque ele traz essa tragédia
como a resposta ao anseio do ser humano, que é a seguinte: e se eu não tenho esperança em nada? E se eu não acredito em nada? É possível ainda assim olhar os outros seres humanos nos olhos e dizer eu não sou niilista? O Nietzsche traz uma solução para isso. Uma solução não. Um corpo filosófico que traz à tona essa ideia, entendeu? De que é possível você viver a vida sem ter que acreditar no mundo melhor. Mas sem acreditar no mundo melhor, mas sem por isso tampouco dizer que este mundo terreno aqui se transformará no mundo melhor. Isso é fundamental para qualquer pensamento trágico. E que é o erro das utopias, que eu começava falando isso. As utopias secularizam o messianismo cristão e oferecem para nós um outro pacote, que é o pacote que economistas, cientistas, políticos e educadores vão criar o que Deus não conseguiu criar na história. É risível.